Resolvendo então o exercício 1 da aula 22 do nono ano do ensino fundamental. Usando o método da subtração, calcule a raiz quadrada de 1089 e assinale a opção correta. Então vamos verificar o seguinte, para a gente achar a raiz quadrada de 1089, nós poderíamos, por exemplo, usar o método da decomposição. Então você pega lá o 1089 e vai decompondo ele em fatores primos, né? Começa dividindo por 3 e tal, até usar algumas propriedades do radical, da radiciação, para conseguir achar a raiz, se ela for exata, né? Ou se ela não for exata. Agora existe um outro método chamado método da subtração, tá? Como é que nós vamos resolver pelo método da subtração? Então vamos pensar o seguinte, ó. Eu tenho uma raiz quadrada de 1089, certo? Muito bem. O que significa usar o método da subtração? Significa pegar esses números aqui e ir subtraindo eles, sempre por números ímpares, começando pelo 1. Então veja bem o que vai acontecer aqui, ó. Então eu vou pegar, eu vou pegar primeiramente esses dois números aqui, ó, o 1 e o 0. Então o 10. E vou subtrair pelo primeiro número ímpar. Se eu pegar 10 menos 1, vai dar 9, certo? O que eu vou fazer agora? Vou subtrair pelo segundo número ímpar, que é 3. Então, 9 menos 3 é 6. Esse 6 eu vou subtrair pelo próximo número ímpar, que nesse caso é o 5. Então, 6 menos 5 vai dar 1. Muito bem, chegamos a 1. Não tem mais o que subtrair aí, tá? Agora, o que eu faço? Eu pego esse próximo número aqui, que é o 89, e vou baixá-lo aqui, tá? Mas antes disso, eu tenho que ver quantas subtrações foram feitas nesse primeiro processo aqui, ó. Foram feitas 3 subtrações, certo? Então foram feitos 3. O que significa esse 3 para nós? Significa que um dos números dessa raiz é o 3. Então vou colocar aqui o 3. Agora eu vou descobrir qual é o segundo, o terceiro, ou seja lá quantos números forem. Então o meu objetivo é descobrir isso aqui. Por isso que eu vou pegar esse 89 e vou baixá-lo. Então vai ficar 189. Certo? Muito bem. Agora o que eu vou observar? E essa é a parte importante. Eu vou observar qual foi o último número que eu subtraí. Nesse caso foi o 5. Tá? Esse número 5 eu vou adicionar uma unidade. Significa que 5 mais 1 vai dar 6. Então, esse número adicionado a 1 é que será o meu divisor aqui embaixo. Certo? Então, veja bem, eu fui diminuindo e o último número aqui, o número ímpar, foi o número 5. Deste número 5, eu vou acrescentar uma unidade, então ele vai virar 6. Se aqui fosse, por exemplo, o número 4, na verdade, o número 4 não. Se fosse o número 7, porque tem que ser um número ímpar. 7 mais 1 daria 8. E assim por diante. Tá? Agora veja bem. Então acrescentei, deu 6 aqui.
Eu vou acrescentar um número aqui, eu poderia pôr o 60, por exemplo, mas eu não vou colocar o 60. Eu vou colocar o próximo número ímpar. A gente tem que lembrar que nós estamos diminuindo de números ímpares. Então, o 60 não é ímpar, mas o 61 é ímpar. Agora sim, eu vou pegar e vou efetuar a subtração. Se eu diminuir esse aqui, vai dar quanto? Vai dar o número 128. Ok? Muito bem. Agora, vamos pegar o próximo número ímpar. Qual que é o próximo número ímpar? É o 63. Então, eu vou pegar aqui e vou subtrair de 63. Subtraindo o valor de 63, eu vou chegar como resultado ao número 65. Concorda? Então, cheguei aqui ao número 65. Agora eu tenho que subtrair do próximo número ímpar. Depois do 63, é o próprio 65. Certo? E quanto que é 65 menos 65? É zero. Vamos ver quantas operações de subtração eu fiz nesse segundo processo aqui. Ó. 1, 2, 3. Perceberam que foram 3 vezes que eu subtraí? Então, aqui ocorreram mais 3 subtrações. Por que esse 3 vai ser importante? Porque esse 3 é o outro número que vai acompanhar este valor aqui. Tá? Então, isso significa dizer o quê? Que a raiz quadrada de 1089 é 33. Beleza? Aqui no nosso exemplo, aqui na nossa atividade, então, é a letra C.